Com a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo regimental de 10 minutos, senadora Vanessa. Muito obrigada, senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, no dia de ontem, presenciamos nessa casa um momento histórico, uma conquista para nossos trabalhadores domésticos, em especial para as trabalhadoras domésticas de todo o Brasil. Uma conquista de direitos sem preconceitos e diferenciações. Exatos, senhor presidente e senhores senadores, 25 anos depois da Constituição Cidadã de 1988, o reconhecimento chega agora às trabalhadoras domésticas. E falar da extensão dos direitos trabalhistas, senador Paim, às trabalhadoras domésticas é importante em qualquer país do mundo. Mas a importância que o nosso gesto, que o gesto do Congresso Nacional representa para o mundo é algo fenomenal, porque não há nenhum país que tenha um maior número de trabalhadores e trabalhadoras domésticas do que o Brasil. São aproximadamente 7 milhões de trabalhadores que vivem do trabalho doméstico, como empregada ou empregado domésticos. E desses 7 milhões, mais de 90%, segundo os dados estatísticos oficiais, são mulheres. E desses, aproximadamente 50% são negros. E de acordo ainda com os dados estatísticos, senador Jorge Viana, aproximadamente e tão somente 23% possuem registro efetivo em carteira de trabalho e previdência social. São, portanto, que nós aprovamos ontem a emenda constitucional, representam 17 novos direitos incluídos na Constituição aos empregados domésticos do país, que valem já a partir de hoje da publicação no Diário Oficial dessa emenda constitucional. A luta é histórica, senhor presidente, não é de hoje. No Brasil, a primeira associação dos empregados domésticos data de 1936. Porém, somente em 1997 tal associação recebeu o status de federação. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, vem tratando o tema de forma específica, tendo primeiro uma recomendação, que é a recomendação 201, e depois a Convenção 189, sendo que esta convenção, que foi aprovada em 2011, eu tive a felicidade de estar ao lado de muitas brasileiras e brasileiros em Genebra, na Suíça, quando da reunião da OIT que aprovou a Convenção 198, que estende no mundo inteiro os direitos das trabalhadoras domésticas, de 2011 para cá, 2 países já assinaram e aderiram, ratificando essa conferência, essa convenção, que são o Uruguai, o nosso vizinho Uruguai, país membro do Mercosul, e as Filipinas. E esse é um gesto importante. O Brasil também já está com os trâmites encaminhados para que possa aderir, para que possa seguir essa convenção importantíssima da OIT. O desafio, senhor presidente, senhores senadores, ele é muito grande. O governo ele vem buscando, e eu, quando falo em desafio grande, primeiro destaco que ontem nós tomamos uma decisão de mudar a realidade brasileira. E a partir dessa mudança macro, nós precisamos seguir na busca de alternativas para regulamentar a emenda constitucional. A presidenta Dilma, ela não de agora, mas de algum tempo, e principalmente agora, vem cobrando agilidade por parte dos ministérios responsáveis. E ontem nós vimos aqui a própria
ministra e senadora Idely Salvati, dizendo que já existe um consenso dentro do governo em instituir um super simples para melhorar ou manter de uma forma mais simplificada e menos onerosa essa relação de trabalho entre empregadoras e empregadas domésticas, visto que essa não é uma relação que possa ser comparado nem a uma grande empresa e nem mesmo a uma pequena ou microempresa. Não pode ser comparado, porque, no geral, essa relação ela acontece entre dois trabalhadores, um que tem uma condição econômica um pouco melhor, que contrata uma doméstica, uma empregada ou um empregado doméstico para lhe ajudar em casa, o que não significa dizer que, aprovada a emenda constitucional, senador Paim, já todos os brasileiros e brasileiras que têm contratos com empregado doméstico já têm condições de arcar com todos os custos. Então, obviamente, que há de haver diferenciações nesse tratamento e nós não podemos demorar na análise da regulamentação e de mudanças até que deveremos promover na relação entre empregadores e empregadas domésticas. O Congresso Nacional, nesse aspecto, se antecipou. E ontem mesmo, quando foi instalada a comissão mista que vai propor a regulamentação dos dispositivos constitucionais ainda pendentes de normatização, além de tratar, foi decidido por essa comissão, que também vai tratar de encargos trabalhistas, que uma das prioridades dessa comissão, uma comissão mista, será a regulamentação dessa relação de trabalho entre empregadores e trabalhadores domésticos. Hoje se sabe que o pagamento do INSS e FGTS ele é feito em guias individuais. O que a comissão propõe é unificar e reduzir essas contribuições. Estima-se que poderá haver uma redução de até 7% na alíquota do INSS, além de incluir ambas em uma única guia, em um único recolhimento simplificado, deverá haver uma redução drástica para que não haja o desemprego. Porque o que nós queremos, o objetivo, e eu repito, nas redes sociais, as dúvidas são muitas em relação ao nível de empregabilidade. Se a emenda por nós aprovada e sancionada, promulgada no dia de ontem, não levaria a um desemprego maior nesse segmento de trabalhadoras e trabalhadoras brasileiras. Então, é óbvio que nós precisamos rapidamente trabalhar nessa modificação da legislação brasileira para que isso não ocorra. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Paim. Senadora Vanessa, bem rápido cumprimentar a Vossa Excelência e aproveitar que o senador Jorge Viana faz parte dessa comissão para dizer, senador, me permita, que o Senado já aprovou um projeto de nossa autoria que unifica a Previdência e o Fundo de Garantia para o empregador doméstico. E se encontra lá na Câmara. Claro que nós vamos regulamentar tudo. Então, que esse projeto fosse chamado como uma contribuição para a redação final que a comissão vai dar. Apenas como uma contribuição. E daí ele é considerado, claro, prejudicado. Quero cumprimentar a Vossa Excelência que, pela forma como sempre defendeu todos os trabalhadores da área pública e da área privada e, naturalmente, principalmente nesse momento, as empregadas e empregados domésticos. Cumprimento a Vossa Excelência. Exatamente sobre isso é que eu avançaria, que avança agora no meu pronunciamento, senador Paim. Como de Vossa Excelência, eu aqui registrei que são muitos os projetos de leis que tramitam tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Vários deles propondo isso, unificação, propondo a diminuição no valor das alíquotas. Também tem um projeto que unifica em 5% a contribuição. Além de unificar, passa para 5%, porque é isso que paga um microempreendedor individual. Então, não tem porquê o empregador de um trabalhadora doméstica, pagar 12% de previdência. Não é mesmo porque o microempreendedor individual já paga hoje 5%. E isso, diferente do que muitos imaginavam, que poderia levar à falência ou prejudicar ainda mais a saúde financeira da Previdência Social Pública brasileira, pelo contrário, com o passar do tempo, isso tem mostrado que o número de formalidade no mercado de trabalho brasileiro tem aumentado significativamente. Então, como o projeto de Vossa Excelência, tem de vários outros, de minha autoria, de sua autoria, que é preciso sim, que a comissão, e poderia ser essa. Acho que o senador Jorge Viana captou, e ontem mesmo a comissão já deu mostra que captou, porque a comissão foi criada para isso, para regulamentar dispositivos constitucionais, que carecem de regulamentação há 25 anos, senador Jorge Viana. Entretanto, esta questão de
de relações entre empregador e trabalhadores domésticos é muito importante, é urgente, porque o que nós precisamos evitar é exatamente o desemprego, ou então uma precarização ainda maior nesse segmento. Eu aqui só chamo a atenção que recebi um e-mail do senhor Mário Avelino. O senhor Mário Avelino, ele é o presidente do Instituto Doméstica Legal. E no e-mail que ele mandou diretamente a mim, senhor presidente Jorge Viana, ele diz que entre abril de 2009 a 2010, o Instituto desenvolveu uma campanha para formalizar o emprego doméstico. E, na ocasião do Dia da Empregada Doméstica, também lançou a campanha de 5 milhões de trabalhadores legais. E é bom destacar que o senhor Mário Avelino, ele nos alerta para essa preocupação que, de fato, é real. Afirma que fala da necessidade, como nós temos claro, da necessidade de agilizarmos a tramitação dos projetos que desoneram o empregador, para que aí a gente possa evitar demissões que, segundo o cálculo feito por essa entidade, que eu acabo de citar, chegam aproximadamente a casa dos 815 mil empregos que estariam correndo risco, senhor presidente. E isso seria um estímulo, além de desonerar e permitir que não aconteça esse número de desemprego, seria um grande estímulo à formalidade que nós estaríamos promovendo. Então, eu não quero, senhor presidente, achar, e nem nós nos devemos nos enganar, achar que isso não ocorre. De fato, vai ocorrer. Ou nós agilizamos a tramitação e uma decisão sobre a matéria, ou nós corremos um sério risco de ver, num curtíssimo espaço de tempo, não digo curto, mas curtíssimo espaço de tempo, ver o desemprego voltando aí. Segundo pesquisa do IBGE, publicado na semana passada, e eu já concluo, senador Jorge Viana, mais de 20 mil empregadas domésticas foram demitidas. Mais de 20 mil. E se levarmos essa projeção, isso é do IBGE, são dados do IBGE, essa projeção para 12 meses, as demissões elas poderiam ser ampliadas até a casa de 133 mil, o que é um número alarmante. Então, diante disso, senhor presidente, é que eu concluo aqui meu pronunciamento, agradecendo o tempo que Vossa Excelência me concede a mais. Da Procuradoria da Mulher, já busquei uma conversa com a ministra da Secretaria Especial dos Direitos da Mulher, ministra Eleonora Meneguzzi, e fiquei muito feliz porque a comissão que foi instituída pelo governo federal para tratar desse assunto, ela é exatamente, senador Jorge, coordenada pela ministra Eleonora Meneguzzi, da Secretaria Especial dos Direitos da Mulher. Comissão que participa o ministro da Previdência, ministro do Trabalho, mas o Ministério, a Secretaria Especial dos Direitos da Mulher que está na coordenação. Portanto, além do trabalho do Poder Executivo, o trabalho daqui do Senado, da Câmara dos Deputados, vai permitir que, em pouquíssimos meses, senador Jorge Viana, a gente veja a ampliação dos direitos, não só com a aprovação do texto constitucional, mas também da regulamentação da matéria. Muito obrigada. Cumprimento Vossa Excelência, inclusive hoje dei entrevista na Rádio Senado falando que a lei aprovada da maior importância, o Senado tem sido elogiado Brasil afora, todo o plenário, todos os colegas senadores e senadoras, que trata dos direitos da empregada e do empregado doméstico, ela só terá eficácia, só vai pegar se nós tivermos a sua regulamentação e facilitando a relação entre aquele que é o empregador e o empregado, simplificando, criando, como foi colocado aqui, Vossa Excelência, o simples do trabalhador doméstico e da trabalhadora doméstica. Não tenho dúvida que aí sim o conflito entre quem emprega e quem é empregado vai estar sanado ou reduzido e a lei vai pegar como é o desejo de todos nós e do Brasil.